Abra sua Bíblia. Jonas. Ô, glória. Será que tem algum Jonas nessa noite por aqui, Jesus? Pelo amor de Deus. Jonas, capítulo 1. Glória a Deus. Meu Deus. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo de 1 ao 3. Glória. Estava em casa, o Senhor disse, você vai falar sobre Jonas. Colocou em meu coração essa palavra e começou a arder. Eu fui pesquisar algumas coisas e pronto. Se ele está dando, é ela mesmo. Glória a Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 1 até o versículo número 3. Quem diz amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Podeis sentar, dando glória a Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos nessa palavra que o Senhor Deus colocou no meu coração. Nesta noite, mediante ao texto lido, eu quero falar sobre Jonas, o profeta que tentou fugir da sua responsabilidade. Vamos repetir esse tema? Diga assim: Jonas, o profeta que tentou fugir da sua responsabilidade. Ainda bem que o tema é tentou. Ô glória. Quando se trata de quem não deseja, quando se trata de história, quem não deseja ouvir uma boa história? A história nos incentiva a ter um conhecimento daquilo que ainda não sabemos. Ou se sabemos, as histórias nos faz nos aprofundar melhor no assunto. Uma boa informação através de uma história traz grande inspiração para os ouvintes. Na história do profeta Jonas, o texto começa dizendo que Deus chama ele a partir do capítulo 1 e diz que ele vai clamar contra a Nínive, porque a sua malícia tinha chegado até perante o Senhor. E diz a Bíblia que após o profeta ouvir a ordem de Deus, ele, em vez de atender o que Deus estava mandando, ele foi de imediato procurar um navio para comprar uma passagem e fugir da sua missão que Deus tinha otorgado à vida dele. E ele encontra o navio, compra a passagem, vai para dentro do navio e viaja para Tarsis. E cada vez que o navio ia, mais distante ficava do propósito. Cada vez que o navio estava levando Jonas, mais distante ficava daquilo que Deus traçou para esse profeta cumprir. É interessante que o seu livro é conhecido como Profeta Menores. Não porque a unção dele deveria ser diferente da do profeta Isaías ou Daniel, não. Quando a gente fala profeta menores, está se referindo ao tamanho do seu livro, do seu conteúdo. Jonas só tem apenas 4 capítulos, por isso que ele é conhecido como um profeta menores. E o texto diz que ele, ali no porão, no meio do caminho, Deus teve um encontro, e esse encontro foi tão forte que o mestre do navio começou a procurar um culpado, e encontrou Jonas lá no porão,
dormindo um profundo sono. E ele desperta Jonas, chama ele de dormente, pergunta de que terra é, que povo é dele, ao qual Deus que ele serve. E ele começa a dizer os detalhes, o motivo, quem é o povo hebreus, temente a Deus, e está fugindo da face do Senhor. Então, o povo do navio fica procurando entender o que fazer com o profeta, porque tem medo de fazer alguma coisa contra ele, e Deus se irá mais ainda, porque a ira de Deus já estava sobre o mar. A tempestade, Deus tinha levantado uma tempestade muito forte, de forma que o texto diz que por mais que os marinheiros remassem, mas pior ficava, porque aí é que o mar ficava embravecido. Então pergunta ao profeta: o que é que eu faço com você? E ele disse: é só vocês me pegarem e me lançar no mar, e aí tudo vai se fazer uma bonança. E os marinheiros fazem uma oração e pedem perdão a Deus, e diz que aquele sangue não viesse trazer consequências sobre a vida deles. Aleluia. Pois o Senhor estava fazendo a sua vontade. E pegaram Jonas e lançaram ao mar. E o texto diz que o Senhor tinha preparado um grande peixe. E enquanto o grande peixe engoliu Jonas e levou para a profundeza das águas, aqueles marinheiros lá em cima fizeram voto, ficaram tementes, pediram perdão, seguiram viagem. E lá no fundo do mar, Jonas disse que do inferno ele orou ao Senhor, porque o ventre daquele peixe para o profeta tornou-se um inferno. A coisa estava difícil. Ele disse que as ondas do mais profundo do mar passavam sobre ele. Ele sentia as ondas, o formato do mar em maior profundidade que você possa imaginar. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, é que Jonas, lá na profundeza do mar, dentro do ventre daquele peixe, que o Senhor Jesus chamou de baleia, quando ele estava lá embaixo, ele disse que fez uma oração ao Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração. E teve uma coisa que ele falou, que eu prestei bem atenção, foi que ele disse: eu ainda creio que ainda vou para o templo do meu Deus. Aleluia. Então, em toda aquela situação que o profeta estava passando, ele estava crendo que Deus ia dar uma segunda chance para ele, e a primeira coisa que ele ia fazer na vida dele era entrar no templo do Senhor para agradecer a Deus. Aleluia. Preste bem atenção nisso. Uma pessoa que está à beira da morte, passando por o maior vendaval da vida. Todos nós sabemos que o peixe, a baleia é grande, mas o seu ventre é pequeno. E ele estava ali naquela situação. Então ele diz que quando sair dali, ele ia entrar na casa de adoração para adorar a Deus pela sua vida. Porque eu vou agradecer ao Senhor no seu tempo. Foi isso que o profeta falou. E quando ele termina de fazer a oração, diz a Bíblia que Deus falou ao peixe. Diga assim: o nosso Deus, até a natureza, escuta a sua voz. O peixe ouviu a voz de Deus e vomitou Jonas sobre a terra. E aí a Bíblia diz que Deus falou com o profeta pela segunda vez. Aí ele escutou. E ele foi para Nínive. A caminhada na cidade era de 3 dias. E perante um dia Jonas passando e anunciando a destruição de Nínive, porque disse Jonas que Deus está virado com aquela cidade. Diz o texto que o rei se arrependeu, fez todos os habitantes em Nínive se arrepender e jejuar pela sua vida. E o texto também diz que não comeu o rei, não comeu a família do rei, não comeu todos os habitantes de Nínive, e até os animais colocaram para jejuar, para ver se de alguma forma Deus se arrependesse daquele mal que, segundo ele, Deus mandou o profeta entregar, que ia acontecer com Nínive. Então o profeta entrega, o povo se arrepende, o profeta fica esperando a ação de Deus. Deus não age. Por quê? Porque enquanto ele estava pregando e a notícia chegou até o rei, diz a Bíblia que ele se arrependeu. Todos os habitantes, fez o animal jejuar. Então o que acontece? Deus olhou e viu o povo em arrependimento. Jonas não conseguiu contemplar o povo se arrepender. Quem conseguiu contemplar foi Deus. Deus olhou e viu a ação. E qual foi a ação deles? A ação deles foi rasgar as suas vestes, se banhar com cinza sobre si, e ir para a cinza com o rosto em pó,
e se humilhar perante o Senhor e pedir perdão pelos seus pecados. E a Bíblia diz que eles abandonaram a prática do mal, abandonaram os seus pecados. Então, por se arrepender e abandonar a prática do mal, porque era um povo muito violento, aí Deus olhou para ele e teve misericórdia e resolveu dar outra chance à cidade de Nínive. Deus fala com Jonas. Jonas diz: é isso que eu temia, de falar para esse povo a tua palavra e eles se arrependerem e o Senhor perdoar. E se distanciou, veja o sentimento de um profeta, e se distanciou da cidade, foi para um lugar mais alto, fez uma cabana e deitou-se e pediu a morte. Meu Deus! É melhor morrer, Senhor. Deus disse: é razoável esse teu sentimento. Aí daqui a pouco o sol estava sobre aquela cabana esquentando. Aí a Bíblia diz que Deus fez uma semente germinar, um pé de aborto. E aí surgiu, ela cresceu e as folhas dela cobriu o lugar onde Jonas estava e fez uma brisa, uma sombra, e o profeta dormiu. E ele achou bom. Passou aquele dia, aquela noite. No outro dia cedo, no sair do sol, Deus põe um bicho lá na raiz daquela planta. E aí aquele bicho matou aquela planta e as folhas secaram. E quando o sol esquentou, Deus soprou um vento suave e tirou todas as folhas secas da planta. E cadê a sombra? Já não tinha. E o sol na cabeça do profeta esquentou mais ainda. Aí foi que ele ficou estressado. Aí foi que ele disse: por que fizesse isso? Melhor não é morrer. Aí Deus pergunta para ele: Jonas, aleluia, tu estás tendo dó, compaixão de uma planta? Tô. Mas tu plantou? Não. Como é que tu está tendo dó de uma planta que tu nem plantou, nem regou e nem deu crescimento para ela? E como é que tu queres que eu não tenha misericórdia de um povo que não sabe o que é a esquerda e o que é a direita para utilizar suas mãos? Ou seja, faz o mal ou faz o bem, para eles tanto faz, que não tem conhecimento nenhum de mim. Como é que tu quer que eu destrua esse povo se eles se arrependeram, Jonas? Então Jonas calou-se, porque o Senhor mostrou que ele vai buscar aqueles que se arrependem, independente do pecado. Mediante a toda essa história que eu quis falar para você em rápido tempo, eu quero nesta noite ainda falar alguns detalhes na história desse profeta que me chamou a atenção e eu quero compartilhar com a igreja. E o primeiro detalhe que eu quero compartilhar com a igreja aqui nesta noite é o significado do nome Jonas. O significado do nome Jonas me chamou a atenção. Por quê? Porque o nome de Jonas tem origem hebraica, que significa pomba, ou dove em inglês, representando a paz e a gentileza, associada a este pássaro, que é um símbolo de paz e diversas culturas e religiões. Em algumas interpretações, o nome Jonas também pode ser associado à ideia de uma pessoa pacata, resiliente e com paciência para superar desafios, além de ser otimista e confiante em suas metas. O significado pomba também indica uma pessoa capaz de atravessar as piores crises com paciência, tranquilidade e resignação. Aleluia. Autoconfiante e otimista, não desiste de lutar por seus projetos, nem mesmo quando as dificuldades parecem ser incontornáveis. Então, todo esse significado estava no nome desse profeta. Então, assim, Deus olha do céu e vê que o que significa no nome do profeta Jonas é algo muito forte que ele ainda não está vivendo.
Porque quando seus pais colocou esse nome, nós já aprendemos aqui que nenhum judeu coloca o nome de seu filho sem saber qual o nome que ele vai dar. O judeu, para ele dar um nome a um filho, ele procura saber o significado do nome, para que o seu filho possa crescer com todas aquelas virtudes que o seu nome significa. Então Deus olha nos céus e vê todo esse significado no nome do profeta, mas observa que o profeta ainda não está vivenciando o que o seu nome significa. Meu Deus, aleluia. Note que ele é impaciente, guarda mágoa, tem ressentimento, e não queria ir a Nínive porque tinha ressentimento das batalhas que Nínive travou com Israel e deixou tantas coisas, tantas mágoas, e ele guardava esse ressentimento. Então Deus olha para ele e diz: não, seu nome significa uma coisa, a sua atitude é outra coisa. Eu vou chamar você para o pé da conversa para você melhorar o seu andamento perante a minha presença. Diga assim: Deus não erra o endereço. Quando ele chama, ele conhece quem é você. Aleluia, glória a Deus. Ele erra não. Aleluia. Às vezes tem gente que na oração diz assim: Deus, tu errou, tu me chamou, mas tu sabes, Senhor, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, tu já conhece quem é eu, Senhor. Exatamente, eu vim nesta noite para te dizer que Deus, quando te escolheu, realmente, Ele sabe quem é você. Aleluia, Jesus. Erra não. Glória a Deus. Erra de endereço de jeito nenhum. O significado do nome dele é muito forte. Mostra que tem paz, tranquilidade. E uma fala que eu parei para observar é que o nome dele significa ter resiliência. E o que é ter resiliência? Alguém que nunca desiste de lutar. Pode enfrentar a tempestade, a luta, o vendaval, o que for. Ele sempre se coloca de pé e vai para cima. Enquanto ele não vencer aquela guerra, enquanto não vencer aquela batalha, não desiste. É o significado do nome dos profetas. Aleluia. Aleluia! Aí Deus olha para Nínive, maldosa, cruel, sem afeito natural, sem ter conhecimento de Deus, e olha para os profetas que ele tem. Ele poderia ter escolhido outro profeta, mas ele olha para Jonas e diz: vai ser esse aqui, vai ser ele, porque tudo que está em seu nome está sobre ele, só que ele ainda não sabe, mas eu vou treinar ele para ele saber. Aleluia. Deus tem um treino para nós, irmão. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Glória a Jesus. Pai, gentileza. Quando você vai lendo a história, enquanto ele não passa pelo processo, você não encontra nele paz, você não encontra nele gentileza, você não encontra nele resiliência, você não encontra nele nada, irmão. Nem aquela ser otimista, confiante para cumprir as suas metas. Você não encontra nada nele nisso, mas o seu nome diz que já estava nele. Tudo isso já estava nele. O segundo ponto que me chama a atenção é o chamado do profeta Jonas, que eu já li aqui, capítulo 1, versículo de 1 ao 3 do livro de Jonas. O Senhor falou pela primeira vez com ele: vem e vai até Nínive. Deus. Agora a missão não era fácil. A missão era clamar contra. Qual era a mensagem? Clamar contra. Quando Deus levanta um profeta e diz assim: vai a ela, entrega o recado, e diz que eu estou com ele, estou com ela, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tenho visto as suas lágrimas, o seu sofrimento, vou eu ajudar, estou eu de pé para isso. Aí o profeta chega, vai contente para entregar o recado de Deus. É muito bom quando Deus fala assim, mas a missão de Jonas era diferente. Era para chegar perante um povo mau, cruel e perverso e falar contra. Falar contra aquele povo. O profeta tinha que ter coragem. Aleluia. Porque ele ia bater de frente com o povo, ele ia falar contra o povo de Nínive. E se você buscar, estudar, analisar, pesquisar o histórico de Nínive, você vai se espantar. Qual cruel e rebeldia era aquele povo. Apareceu um homem do nada para desafiar eles. Então a missão desse homem não era fácil. Aleluia. Nínive era pronto para a guerra. Coração maldoso, endurecido, perverso, cruel. A Bíblia diz que era um povo rebelde.
Aleluia. Mas Deus levantou o profeta para bater de frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aí o profeta disse: eu não vou, Meu Deus. eu vou fugir. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu vou fugir desse negócio. Meu Deus. Vai dar para mim não esse negócio. Interessante que ele não disse nada para Deus. Ouviu a voz, calou-se. Tô indo. Só que Deus é um Deus que para entender e tu não precisa de tu falar. Ele olha só a atitude. Meu Deus. Aleluia. Só a atitude já está dizendo para ele alguma coisa. É só atitude. Jonas caladinho, ó. Vou falar nada. Comprou a passagem, pegou o barco, entrou dentro, disse: vou é para Tarso, vou para bem longe. Aí o Senhor disse: você não vai passar daquele mar. Aleluia. Eu vou estar esperando você lá. Enquanto Jonas pensava que estava ficando distante de Deus, ele estava se aproximando por Deus Todo-Poderoso, que estava lá na frente esperando ele. Venha para cá, para perto de mim. Glória a Deus. Aleluia! Aí eu quero te dizer nesta noite, enquanto mais você tenta fugir de Deus, mas Deus marca o caminho, Ele circula, faz o círculo, você fica no meio rodando, sem saber para onde vai, para onde você for, se for para a direita Ele dá para a esquerda também. Aleluia! Ninguém consegue se esconder dele! Aleluia, Jesus. Ó. Ninguém consegue se esconder. E esse chamado aqui é específico. Oh, aleluia. Porque não tem esse negócio? Todos nós somos insubstituíveis. Aliás, todos nós somos substituíveis, sim ou não? O único que é insubstituível é Jesus. Então todos nós somos substituíveis. E Deus é um Deus tão grande, tão poderoso, que se eu não quiser fazer, Ele pode levantar uma criança e fazer no meu lugar. Faz a criança crescer, capacita e pronto. Porque nós somos substituíveis. Mas deixa eu te mostrar um segredo aqui nesta noite. Aleluia. E talvez você já conheça. Meu Deus. Aleluia, Jesus. A chamada de Jonas, mesmo ele sendo substituível, Deus não aceitou a substituição. Deus é forte. A chamada dele foi insubstituível. Glória a Deus. Não aleluia. quero outro, vai ser tu. É forte, Jesus. Você viu Deus procurou outro profeta? Não. Mandei Jonas, Jonas fugiu, vai tu. Vou pegar você lá no meio do mar, você vai me atender. Aleluia, Jesus. Se tem alguém aqui nesta noite querendo fugir de Deus, olha a resposta aqui, ó. Aleluia. Vou esperar você lá na frente. Meu Deus, é forte. Aleluia. Eu vou esperar você lá na frente. Aleluia. Ah, meu Deus do céu. Glória Jonas a Deus. não precisou nem de pedir dinheiro, não, já tinha, né? Comprou a passagem, aquela alegria, e foi lá, fez de tudo para fugir, e Deus deixou. Porque tem hora que Deus dá corda mesmo. Aleluia. Tem hora que Deus dá tanta corda, gente, tanta corda, que a gente pensa que Ele não está nem no controle mais. Meu Deus. Rapaz, o que eu quero fazer, eu faço. O que eu quero dizer, eu digo. Meu Deus. Para onde eu quero ir, eu vou. E Deus não fala nada. Então Ele já me liberou, tá liberado, tá tudo liberado. Eu vou fazer o que quer. Aí Deus me disse aqui nesta noite: eu ainda estou com o controle na palma das minhas mãos. É só corda que eu estou te dando. É só corda. Mas o controle está aqui, ó, na minha mão. A linha eu lancei no anzol, mas a vara está aqui na minha mão. Vai, peixinho, fugindo de mim. Mas eu vou puxar. Eu vou ter um encontro contigo no mar. E eu vou te trazer de volta pelo anzol. Glória a Deus. Aleluia. Aracalamassé, Becamaia, Xera de Castrui. Aleluia, você veio para a quarta profética para adorar. Deus, aleluia. Você veio para a quarta profética para adorar. Aleluia, levanta a tua mão para o céu e adore ao Deus Todo-Poderoso, porque Ele está aqui neste lugar. Deus, aleluia. Dacamai, Checai, Decalamassé. Aleluia, Jesus. Aleluia! O dinheiro era de Jonas, quem comprou a passagem foi Jonas, o navio que entrou foi Jonas, mas a chamada não era dele, a chamada era de Deus. Deus foi que delegou a chamada na vida dele. E quem tem chamada de Deus não faz o que quer, não vai para onde quer. É tudo do formato
Aleluia, Jesus. Louvado Senhor. Eita Deus. Aí a castei, calamacé. Aleluia. Aleluia. Em terceiro lugar, que me chamou a atenção Meu Deus. sobre essa história, e eu quero compartilhar com vocês, é a relutância do profeta Jonas e as suas consequências. Aleluia. Relutância. Jonas resolveu lutar contra Deus. Meu Deus. Isso você vai ver no capítulo 1, versículo 4 ao 17. Aleluia. E no capítulo 2, versículo 1 ao 10. Você vai ver ele lutando, mas você vai ver as consequências da sua luta contra Deus. Você vai notar aqui que para lutar contra Deus não precisa de muita coisa não. É só Deus olhar para tu e olhar para mim e ver a gente tentando fugir do chamado. Eita meu Deus! O que foi que Deus viu em Jonas? Murmuração? Não. Ele lhe falou? O que foi que Deus viu em Jonas? Só as perninhas fugindo. Calado. Em silêncio. Mas fugindo. Deus só viu isso nele. Tá fugindo de mim, é? Interessante que Deus deixou ele sair do porto. Deixou ele uma certa distância. Vá mais longe. Vá um pouquinho mais. Você vai chegar no lugar que é abaixo do seu navio. Onde você vai chegar? Eu já tenho preparado uma criatura para você. Ele está só esperando você. Você vai chegar onde eu quero. E aqui tem uma criatura ali esperando. E Jonas estava onde? No porão. Ele entrou no navio e não quis ir no meio dos outros. Achou pouco. Desceu lá pro porão. E o porão, a igreja sabe que é o lugar mais frio que existe no navio. Aquele lugar frio, gelado. Jonas foi para lá. Deitou-se. Aí observe, irmão, você tem que olhar os detalhes da palavra. A Bíblia, ela mostra detalhe. Primeiro detalhe é que a Bíblia mostra, nesse porão, que a Bíblia mostra que ele foi lá pro porão. Que o porão é um lugar frio. Além de estar lá no porão, aí o texto vai mais além, diz assim, e ele foi dormir, e dormiu um profundo sono. Não foi qualquer sono que Jonas foi dormir. Foi um profundo sono. Você sabia que quando o crente está fugindo, ou pelo menos tentando fugir da presença de Deus, o sono espiritual que está sobre ele, esse aqui, é um profundo? Quem está com profundo sono, ou no profundo sono, não consegue ver mais nada. A cegueira espiritual toma de conta. Porque o sono aqui não é tão somente físico, é também espiritual. Ele ficou de uma forma, de um profundo sono, que é a mesma coisa que eu posso aqui declarar a você morto espiritual, porque ele estava tão no profundo sono, tão grande, que a situação lá em cima estava tão feia, e Jonas não sabia de nada, não notou foi nada. O vendaval estava lá em cima, a embarcação estava em ponto de afundar, os marinheiros estavam com medo de morrer, a coisa estava já se destruindo, e Jonas dormindo no profundo sono. Oh, eu vim nesta noite dizer: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta, 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 tu que dorme com esse sono espiritual. A coisa está ficando feia, os negócios estão ficando difícil, o mundo está ainda cada vez mais pior, mas Deus te levantou para ser profeta e profetiza. Você não pode ficar dormindo, você não pode fazer de conta que não está vendo nada. Deus te chamou com propósito, você não pode fugir do seu chamado. Deus tem algo a realizar
tua vida, através da tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus me trouxe aqui nesta noite para despertar você, rapaz, para te dar uma chacoalhada na fé, para te dizer que Deus tem propósito e Ele não vai tirar a vista de você. E eu vou mais além com o que Deus está me dando aqui nesse altar. Deus está de olho em você, 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 de olho em você. Deus está de olho. Aleluia, Jesus. Eita! Daracamache. Aleluia, Jesus. Ai, amache cai, ecalamassui. Glória a Deus. Aleluia. O capítulo 1, versículo 4 ao 17 vai mostrar tão somente que quem estava em volta dele estava pagando preço, mas ele estava apenas dormindo. As consequências ainda não tinham batido sobre ele. Tinha chegado primeiro, observa, as consequências desse ato de Jonas tentar fugir de Deus. As consequências do seu ato ainda não tinham alcançado ele de imediato, estava circulando onde ele estava, mas alcançou primeiro quem estava em volta com ele. Quem começou a sofrer primeiro, Jonas ou os marinheiros? Os marinheiros. Diga a seu irmão assim: se você desobedecer a Deus, a primeira pancada é quem está do teu lado. Aleluia! Aleluia! Eu vou repetir. Se você tentar fugir de Deus, a primeira pancada vai ser na tua casa. Sim, porque o navio tornou-se a casa de Jonas até chegar no lugar certo. E quem estava lá naquele navio foram os primeiros que começou a receber a pancada. Quem está entendendo isso aqui? Mas fica tranquilo que não é só quem está em volta de tu que vai receber a pancada, não. Quem está em volta vai receber uma pancada, mas não vai passar pelo processo todo. Logo vai ser liberado. Aleluia. É um aviso. A peia foi grande. Com essa pancada, os marinheiros se converteram. Meu Deus. Então, meu irmão, quando se trata de profeta desobediente, ou profetisa desobediente que tenta fugir da vontade de Deus, a primeira pancada na casa, a família corre para se converter, porque a pancada é grande. A pancada de Deus não é brincadeira. Aleluia. E não foi o diabo não que deu uma pancada naquele navio, não, foi Deus. Eu vou repetir, não foi o diabo, não foi não, foi Deus. Porque tem hora que Deus trabalha assim, ou Ele dá uma pancada em gente desobediente, ou a pessoa fala o que quer. Aleluia. Desse jeito. A pancada foi Deus. Aí todo mundo endoidou para não morrer. Porque se o mestre do navio não tivesse tomado a atitude de buscar o profeta, ia afundar todo mundo na embarcação. Não ia sobrar ninguém. Mas ele foi sábio. Procurou o culpado. Sabe o que eu tenho aqui? Da revelação da palavra da parte de Deus? Se prepara. Glória a Deus. Tu vai receber acusação. Alguém vai dizer para tu: tudo que está acontecendo aqui com a gente, a culpa é sua. Aleluia, Jesus. Porque Deus vai trazer as claras e vai mostrar quem é o culpado. Tudo que está acontecendo aqui, a culpa é tua, fulano. Você é rebelde contra Deus, e Deus está trazendo uma pancada para todo mundo. Meu Deus. Ai, Arcamaia, Shecai, Decalamassé. Aleluia. Aleluia. Vou deixar a igreja adorar. Glória a Deus. Oh, Arcamaia, Shecalamassé. Glória a Deus. Você aguenta a tribulação de Deus? Você aguenta vendaval levantado por Deus? Você aguenta vento forte que foi enviado pelo próprio Deus? Dá para você
você segurar essa pancada? Será que seu navio espiritual aguenta o vendaval de Deus em volta dele, oprimindo tudo, dando pancada de lado e de outro? Será que você vai suportar mesmo? Mas o mestre marinheiro achou Jonas no porão. Estava lá, roncando. Porque tem gente que na presença de Deus só se encontra roncando. E Deus te vê como dormente no fundo de um navio. Se desperta, morto! Se desperta, morta! Nesta hora, Deus quer usar você! Mas Ele vai te despertar. Aleluia! Ele vai te despertar. As pancadas dele vai te despertar. O mestre achou o homem. E ele disse: acorda, dormente. E ele deu por visto como foi que ele se levantou, hein? Com os olhos inchados de dormir, todo atorneado, sem saber o que está acontecendo. Acorda, dormente. Quem és tu, rapaz? De onde tu veio? Qual é o teu povo? Vai me dizendo logo qual é o Deus que tu serve. Aí ele disse: eu sou do povo hebreu. Quando ele disse que era do povo hebreu, aí o mestre disse: meu Deus, é daquele povo, daquela linhagem, que o Deus dele não alisa ninguém. Quando ele quer fazer, ele faz. Meu pai, e tá fazendo o quê? Eu estou fugindo da face do Senhor. Quando ele disse isso, o mestre quase caía. O texto diz que ele temeu na hora, levou Jonas lá para cima e disse: vamos lançar sorte. O nome que cair aqui na sorte é o culpado desse vendaval. Aí Deus não vai acusar o inocente. Deus não vai acusar quem é inocente. O inocente pode até ser injustiçado pelo ser humano, mas Deus vem e justifica o inocente. Diz assim: ela não, ele não. Aqui é inocente. Agora o culpado, Deus não traz inocente por culpado, nem culpado por inocente, irmão. Quem é culpado e pronto. Aleluia. Aí quando foi olhar o nome, deu o nome de quem? Do culpado. Aleluia. Jonas. A culpa de quem é? Alguém vai olhar para tu e vai dizer: Fujão, ó, qual é a culpa de quem é eu? Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a culpa de quem é a porta fechada? Qual é a culpa de quem é o armário vazio? Qual é a culpa de quem é a roupa sumindo? Qual é a culpa? Olha o culpado, olha a culpada. Qual é a culpa de por que tanta enfermidade? Olha o culpado, olha o culpado, olha o culpado, olha o culpado. Olha o culpado aqui, ó. Olha o culpado, porque Deus mandou fazer e não quer fazer. Olha o culpado. Olha o culpado, olha o culpado, olha o culpado aqui, olha o culpado. Olha o culpado então, daí vai pro hospital e volta. Olha o culpado aqui, quem é? Olha o culpado, olha o culpado. Eita! Deus está me revelando aqui nesta noite pela palavra. Pela palavra. Vai ter um monte de Deus te apontando. Jonas, Fujão! Deus vai mostrar e vai trazer você. Aleluia. Nakamashi Kamase. Aleluia, Jesus. Pode dar a mão a Jonas. Deus. Bote Jonas dentro da sua casa. E seja os lombos para suportar a pancada. Passe a mão na cabeça de Jonas. Entrega Jonas para você acolher debaixo das suas asas. E vamos ver se essas asas suas aguentam a pancada. Aleluia. Porque tem gente que para dar a mão não consulta a Deus, não. Meu Deus. Não consulta a Deus se pode, se vai dar certo, se não é. Coloca dentro de casa. Põe Jonas dentro da tua casa para tu ver. Põe. Para ver se tu vai aguentar a pancada de Jeová mesmo. Põe um Fujão dentro da tua casa. Glória. Aleluia.
Eu estou apenas nesta noite sendo fiel ao texto. Aleluia, Jesus. Eu estou apenas nesta noite sendo fiel à palavra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Ele teve até a sua relutância. Até que tentou, mas não venceu. Deus trouxe consequência. Tem coisas na nossa vida, de atitude que a gente toma, que consequência bate na porta. Meu Deus. E Deus quer que a gente fique livre de certas consequências. Mas a gente mesmo, pelo coração endurecido, pela realidade que é, de tentar pagar para ver, do nariz empinado que é, eu vou, hein? Enche os peitos. Eu vou. Meu Deus. Ai, Aleluia. prepara, estamos cheios, que Jeová vai bater nele, e tu vai murchar, assim como a flor quando murcha. Meu Deus. Olha, Glória. dá na calamaço e de Castro, da canaio, checamassé. Quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está dizendo aqui na igreja nesta noite. Glória a Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. aleluia. Uraiaia, machacai de calamaço, de lamaçu e de Castro e da labaça. E não adianta alguém parar para pensar e se sentir forçado a nada. Meu Deus. A atitude de obedecer a Deus tem que ser voluntária. Aleluia, Jesus. Eu vou ficar, mas vou ficar insatisfeito. Eu vou para Nínive, mas não vou fazer do jeito que o Senhor está mandando. Quer que eu vá? Eu vou, mas vou fazer do meu jeito. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Quer obedecer? Obedeça voluntário. Obedeça de coração. Obedeça com alegria. Obedeça com amor. Porque se não for assim, a pancada é de todo jeito. Quem está entendendo aqui nesta noite? Glória a Deus. Quarto lugar, ou quarto ponto, melhor dizendo, a missão insubstituível de Jonas. Eu nunca pensei que num sermão meu eu ia colocar esse nome. Missão insubstituível. Para o ser humano, que nós somos substituível, mas quando eu olho a chamada dele, a vocação dele, a missão dele é insubstituível. Aleluia. Chama-se Glória a Deus. missão específica. Aleluia. Que é específico? Como assim? Diga assim, é tu mesmo. Diga, é tu. E se não for tu, é tu de novo. É isso que eu estou dizendo. Aleluia, Jesus. Aleluia! Meu Deus, sem direito de escolha, sem livre-arbítrio. Aqui teve livre-arbítrio não. Aqui não. Aqui não teve livre-arbítrio. É livre-arbítrio, eu vou aproveitar aqui sempre. Aqui não. Aqui o Pai disse é você. Aleluia, Deus. Olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão, olhe para o seu irmão e diga é você. Está com medo de dizer, igreja? Diga é você. É você. É você. Agora eu vou te perguntar, tu vai escapar? Tu vai fugir? Vai tentar se esconder? Vai desistir? Vai olhar para trás? Aracalamaço, calamaço, acamachei, calamaço. Missão insubstituível. O profeta não tem direito de escolha. Aleluia, Jesus. Eu tenho alguma opção, Deus? Eu te escolhi, pronto. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O capítulo 3, o versículo 1 até o versículo número 10 vai mostrar. O texto começa dizendo assim, versículo 3, capítulo 3, versículo 1.
E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Diga assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Aí diga seu irmão assim: não é melhor, tá fraco, diga, não é melhor obedecer pela primeira vez? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por que tu vai querer esperar a segunda? A primeira Deus mandou, estava tudo certo. Não precisava de pancada. Não precisava nada disso. Mas como ele desobedeceu, Jeová fez ele passar na moinha no vento do peixe, até ele se arrepender do lugar que ele mostrou, comparou com o inferno. E Deus fez a baleia vomitar ele na terra. Aí Deus foi com ele de novo. Vou chamar ele de segunda vez. E a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. E tem gente aqui que eu não sei quantas vezes Deus está falando. Meu Deus, é forte. Eu não sei mais quantas vezes Deus está falando. Tem gente teimoso. Aleluia. Tem gente teimoso. Tem gente teimoso. Eu não sei quantas vezes Deus está falando contigo. Esta é mais uma. Aleluia. Esta é mais uma que o Pai está falando neste lugar para alguém. Deixa de ser teimoso ou teimosa. Escuta a voz de Glória a Deus. Deus. Aleluia. Pelo teu bem. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando Deus falou pela segunda vez, o profeta não queria passar de novo. Disse: eu vou. E foi. Aleluia. Chegou em Nínive, cruel, violento, povo que perseguia, matava a espada, coração endurecido, povo soberbo, pinoso. Mas quando Deus manda, Deus se responsabiliza. Aleluia. Ninguém ousou ir puxar um fio de cabelo do profeta. Sabe o que aconteceu? Caminho de 3 dias era para atravessar a cidade. Jonas no primeiro dia começou a pregar, que o povo soube, já foi todo mundo caindo de joelho. Aleluia. Diga assim, irmão, assim: quando Deus manda, Quando Deus manda, Ele capacita, capacita, dá uma autoridade dá uma autoridade e uma unção. e uma unção. Pronto. Aleluia. Tudo isso que está sobre a sua vida vai ter respeito. Glória a Deus. Vai gerar respeito, temor e medo. Porque não é o ser humano, é Deus. Aleluia, Jesus. Não tem esse negócio: como vai ser, Senhor? Como é que eu vou falar? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Deus mandou? Mandou. Então Ele vai se responsabilizar. Glória a Deus. Aleluia. Ele se responsabiliza. E a mensagem dele contra Nínive foi simples: andando e arrependei-vos, povo de Nínive, porque o Senhor vai abater esse lugar. Arrependei-vos, povo de Nínive, porque o Senhor vai destruir esse lugar. É uma pregação. Foi o que o profeta falou. Mandou só se arrepender. Por quê? Porque Deus ia bater o lugar. Pronto, é suficiente. Quem primeiro Deus moveu o coração? Do rei. O rei. O rei foi movido logo, se arrependeu ligeiro. O rei se arrependeu, pronto. Todo mundo tem que se arrepender também. Eita, glória a Jesus. Aleluia. Isso, no Antigo Testamento, é um dos maiores avivamentos que nós podemos encontrar em toda a história do Antigo Testamento. Por quê? Porque através dessa pregação de Jonas, Nínive se converteu em peso. Aleluia. De grande a pequeno se converteu. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus tem uma unção para a tua vida e para a minha. Uma unção tão grande, uma capacidade tão grande, irmão, que muita gente vai se converter. Glória a Deus. Muita gente ruim vai se converter. Glória a Deus. Aleluia! Muita gente ruim vai se converter. Para você abrir a boca e cumprir a missão que Deus te chamou. Aleluia. E ele estava só pregando. Atravessou a cidade. Agora é interessante a forma desse pregador. Fez a missão, realizou e ficou esperando a destruição no outro lado. Na cabeça dele, ninguém vai se arrepender.
eu vou ver o meu Deus arrebentar com esse lugar. Só que o povo se arrependeu. Eita! Ei, tu não muda ninguém. Tem gente que quer mudar outro? Muda não. Tu não muda ninguém. Eu também não mudo ninguém. Tá entendendo? Não é a gente que muda, não é a gente que transforma. Não, irmão. Não. É a palavra que Deus mandou falar. É a palavra que Deus mandou pregar, é a palavra. Se alguém dá ouvido à palavra é transformado, se dá ouvido à palavra é convertido, se dá ouvido à palavra é libertado, se dá ouvido à palavra, Deus vai ter um encontro, vai fazer uma obra nova, uma maravilha, se der ouvido à palavra. Se não der ouvido à palavra, não é convertido, não é transformado, não é liberto. Se não der ouvido à palavra, vai acontecer nada. Mas não foi o bispo que pregou, mesmo assim, o bispo não faz nada, se não for a palavra. Qual é a missão dele? É falar a palavra, pregar a palavra. É só isso, porque a palavra é viva e ela faz os seus efeitos. É a palavra. Agora, quem rejeita a palavra, rejeita Deus. Porque a palavra não é do homem. A palavra é de Deus. A palavra é a boca de Deus falando conosco. É a palavra. Eu não quero acreditar que nesta noite tem gente aqui assim. Ele pregou, eu não vou receber. Eu acredito que não, mas se tiver, não está abandonando a voz do profeta. Está abandonando a voz de Deus. Porque o profeta está falando é a palavra de Deus. A palavra. É a palavra do Senhor. Se Nínive, um povo tão ruim daquele se converteu, rapaz. Um povo tão miserável, tão traiçoeiro se converteu. Eu acredito que não tem ninguém aqui nesta noite que é pior do que o povo de Nínive. Não acredito nisso não. Se tiver, o sangue de Jesus tem poder. Eu não acredito nisso. A palavra vai no fundo do coração e ela vai fazer o efeito. Glória a Deus, aleluia. Missão insubstituível de Jonas. Aleluia. Você não pode mandar ninguém em seu lugar. Meu Deus. Você não pode apontar para Deus, fulano é mais capacidade, ciclano tem mais disso e nessa escolha aqui não. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quinto ponto: o desapontamento de Jonas e a escola de Deus. Diga assim: Deus tem uma escola, mesmo nos nossos desapontamentos. Porque tem gente, sabia que tem gente que, eu já vi pessoa dizendo, eu me decepcionei com Deus. Olha, se decepcionou com Deus. Meu Deus. Deus não decepciona ninguém. A gente se decepciona com a nossa própria atitude, com as nossas próprias escolhas, com os nossos próprios erros, com os nossos próprios atos. Sabia que tem gente que peca, toma mal atitude, faz tanta coisa errada e vai, mesmo sendo crente. Vai. Quando vem a peia, por que tu permitisse isso? Por que tu fizesse assim? Eu sou teu servo, diz logo que é servo. Servo, já está dizendo, obedece a Deus. Aleluia. Obedece a Deus. Então Jonas capítulo 4, versículo 1 a 11, vai mostrar essa situação. Jonas ficou desgostoso, desapontado. Por quê? Porque o profeta pregou para o povo se arrepender, mas estava querendo a destruição. Você parou para analisar isso? Ele pregou para o povo se arrepender, mas estava esperando o contrário. Estava esperando a morte. Se Deus te levou no canto, presta atenção nisso. Se Deus te levou no lugar, ou vai te levar no lugar, ou já te levou em um lugar para pregar a sua palavra, é porque Deus não quer matar aquele povo. Deus quer salvar, libertar, quer transformar, quer dar outra chance. Mas se ele enviar, porque se ele quisesse destruir Nínive, ele nem mandava o profeta Jonas, ele nem destruía. Se ele mandou o profeta, foi para dar uma chance, foi para dar outra oportunidade. Agora, era cabível ao povo dar ouvido. Era necessário o povo escutar. E o povo escutou e se arrependeu. Aí Deus se arrependeu do mal que ia fazer contra aquele povo.
Aí diz a Bíblia que o profeta ficou só esperando. Na época, não existia relógio para botar no braço. Mas se existisse, eu acredito que ele estava num... Puxa, nada ainda. Era mais ou menos isso. Puxa, já tá a hora que eu falei. Cadê? Cadê? Nada. Puxa. Ah, irmão, como é bom quando Deus fala que alguém se arrepende. Quando alguém se arrepende, alguém pode até esperar o mal, mas não acontece. Por quê? Porque se arrependeu. Às vezes um profeta entrega um recado a alguém, né? Deus vai te pegar e fazer isso, viu? Aí todo mundo bota o olho e diz assim, isso vai ser do dia para a noite. Vai acontecer. Vai acontecer. O profeta falou, peraí. O profeta falou e Deus vai olhar se a pessoa se arrepende. Aleluia. Se a pessoa se arrepender, parou por aqui o verso. Agora, se não se arrepender, pode esperar a pancada. Pode esperar a pancada. Só que os ninivitas se arrependeram. O profeta estava equivocado. Vai acontecer, né? Quem sabe? Não está no texto. Eu conjecturando. Daqui a pouco cai fogo do céu. O negócio aí vai embora. Mais nada. Porque Deus olhou o povo e o povo chorou e se arrependeu. Aleluia. Diga assim, se humilhe. Se humilhe. Quando Deus falar, se humilhe. Se arrependa. De todo o coração. Que Deus tem chance para dar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E agora? Deus vai falar com ele. Deus vai falar com ele. Por quê? Porque Deus não destruiu o povo. Aí Jonas fica todo desanimado. Aí vai mais além. Vai acabando. E fica lá, descontente. Me mate logo. Ah, eu queria a morte, Senhor. Me mata logo que é melhor. Ele queria ver Nínive destruído. Mas ele não viu. Então me mata logo. Aí Deus olha e é razoável esse teu ressentimento. Como diz assim, eu te entendo. Estou olhando o teu lado humano, Jonas. Agora Deus é um Deus sábio. Nenhum de nós consegue, de alguma forma, chamar a atenção dele com uma coisa que ele já não sabia do que a gente ia fazer. Ninguém pega Deus de surpresa. Não dá nem para nascer alguém na face da terra que consiga isso. Fazer surpresa a Deus. É razoável, Jonas. Ele lá na cabana, Jeová, já sei o que eu vou fazer. Vou fazer sombra para ele. Aleluia. E fez uma sombra. A planta cresceu. A sombra cobriu o profeta. Como é bom ficar debaixo da sombra de Deus, né? Ó profeta, que sombra boa. E a brisa, o ventinho. Aí o profeta foi dormir, descansar. Ele estava cansado da viagem missionária e deitou-se para dormir. E Deus deixou ele dormir bem. Dormiu à tarde, dormiu à noite. No outro dia cedinho, Deus disse, eu vou acordar ele com o sol. Colocou o bicho lá. A planta morreu. A folha secou. Soprou o vento bem suave para ele não acordar. Aí tirou as folhas de cima dele. E agora o sol estava em Jonas. Sol quente, castigante. Aí ele levantou-se atribulado. Por que o Senhor fez isso? Era melhor que eu morresse. Esse sol na minha cabeça. Aí Deus perguntou para ele, tu tá com pena de uma planta que tu não plantou, né? Tu tá com pena disso aqui? Tô. Mas tu plantou? Não. Como tu vai ficar com pena do que algo que tu nem plantou e nem regou? Não fez nada para ela crescer? E ele calado. É interessante que tu tá com pena disso aqui, com compaixão, com dó. Mas tu queria que eu destruísse um povo grande, aleluia, que se arrependeu. Aquele povo se arrependeu. Tu queria que eu destruísse ele. Como eu vou destruir um povo se ele se arrependeu? E Jonas calou. A escola de Deus na vida do profeta é que nós temos que entender a ação de Deus.
Aleluia. E tem gente às vezes que não quer entender como é que Deus age. A ação dele. Como Deus salva ela, como Deus salva ele. Mas fulano, a escolha de Deus é diferente da nossa. E o amor de Deus é diferente de nós. Aleluia. O nosso amor não é comparado ao de Deus. Ele amou aquele povo e quis salvar. Assim, nesta noite, se tem alguém aqui ou pela live para se arrepender dos seus pecados, não tem desse tipo de pessoa que diz assim: eu sou tão pecador diante de Deus que Ele nunca vai me perdoar. Eu já cometi tantas coisas diante do Senhor que o seu perdão está muito longe de mim. Aí eu vim nesta noite dizer: tá não. Aleluia. Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele está disposto a te perdoar, que Ele está disposto a te dar uma nova chance, que Ele está disposto, aleluia, não interessa o caminho que você andou tão obscuro, tão traiçoeiro, o caminho que você cursou, o caminho que você pisou, o lugar que você chegou. Deus quer arrependimento. Aleluia, Jesus. Arrependimento. Glória a Deus. Arrependimento é tudo. Agora, arrependimento genuíno, arrependimento verdadeiro. Você não vê os ninivitas que se arrependeu na época de Jonas voltar atrás. A outra geração foi que se contaminou. Mas a geração que se converteu na época de Jonas, até o próprio Senhor Jesus testificou. Jesus disse que naquele dia haverá menos rigor para os ninivitas Glória a Deus, aleluia. do que aquele povo de Jerusalém que quis se arrepender. Menos vigor, menos castigo. Jesus está falando da geração que se arrependeu com Jonas. Aleluia! Foram salvas. Glória a Deus. Não voltaram atrás mais não, foram salvas. Todos foram salvos. Foram até o fim com o seu arrependimento. Porque para Deus é isso, o que importa é arrependimento. Mas o arrependimento tem que ir até o fim. Não tem esse negócio de se arrepender hoje e amanhã voltar atrás. É arrependimento que vai até o fim. Aleluia. Até o fim. Quem se arrepende hoje e amanhã volta atrás não está arrependido. Nunca se arrependeu. É até o fim. Quando Satanás bater no coração para tentar, a pessoa mesmo dizer para o diabo: cai fora, Satanás, em nome de Jesus. Eu me arrependi ontem e não vou mais cometer o mesmo erro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu quero concluir. Com a história de Jonas, aprendemos que aquele que Deus escolhe para uma determinada missão, ele não erra de endereço e escolhe a pessoa certa para o tempo certo e o momento certo. A questão não está. A questão está no profeta, se vai obedecer o chamado de Deus ou não. No caso do profeta Jonas, até que ele tentou desobedecer, mas não foi muito longe. A coisa ficou séria e Deus chamou de volta para cumprir o seu chamado. Aleluia. Nesta noite a pergunta é: vai olhando o seu irmão e vai perguntando: você sabe do seu chamado? Você sabe do seu chamado? E a primeira coisa que a pessoa tem que saber é o chamado. Se não sabe, eu fui chamado para louvar. Tu faz o que com isso? Eu fui chamado para pregar. Tu faz o que com isso? Eu fui chamado para evangelizar. Tu faz o que com isso? Eu fui chamado para ajeitar as coisas. Eu me sinto tão bem quando ajeito as coisas da igreja. Tu faz o que com isso? Meu Deus. Cada um tem o seu? Tu faz o que com isso? Aleluia. Cada um departamento na igreja tem chamado específico na vida de alguém. Você faz o que com isso? Aleluia. Aleluia! Com o seu chamado, Deus quer que você faça com amor, com alegria e faça o melhor. Vou repetir. No seu chamado, Deus quer que você faça com amor, com alegria e faça o seu melhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Para que Deus te escolheu? Você sabe? Você está no caminho certo? Você sabe também disso? Aleluia. Está fazendo realmente de todo o coração o que Deus determinou para você fazer? É perguntas. Essas perguntas são necessárias que façamos a nós mesmos. E não esqueça, tem chamado que não há negociação para enviar outro. Agora aponta com o dedo para o seu irmão e diga: é você mesmo. É você mesmo. Glória a Deus. Glória a Vamos ficar de Deus. pé. Aleluia, Jesus.